Memória dos Trabalhadores da Petrobras, depoimento de Frederico Miguel Barros Reffer, entrevistado por Rosana Miziara, Urucu, 3 de julho de 2003, realização Museu da Pessoa, entrevista número MTP 213. Gravando. Miguel, você pode falar seu nome completo, local e data de nascimento? Frederico Miguel Barros Reffer. Nasci em Manaus em 11 de outubro de 1963. Miguel, que ano que você entrou para a Petrobras? 1986. Para trabalhar em qual unidade? Para trabalhar na área de exploração do DENOC. Onde que é DENOC? DENOC em Manaus. Era a sede do DENOC em Manaus, que depois fomos transferidos para Belém. Por que você queria trabalhar na Petrobras? Como é que você foi parar na Petrobras? Bem, a minha formação é em técnico em eletrônica, tá? E eu tinha alguns contatos dentro da Petrobras e sempre tive interesse em trabalhar na Petrobras, até em função da minha época de escola técnica, ter recebido boas informações da empresa, tá? E na primeira oportunidade que eu tive de fazer o concurso, eu me inscrevi, estudei e passei no concurso. Outro motivo também é em função de eu sempre ter tido vontade de trabalhar numa empresa que gerasse algum produto totalmente nacional, tá? E a Petrobras me chamou muita atenção em função da época de estudante. Eu sempre procurei me envolver no cenário, principalmente no cenário da área de petróleo, e busquei na Petrobras uma forma de obter aquele meu sonho, tá? E você entrou para fazer... Descreve um pouco a sua função que você fazia em 86. Bem, quando eu entrei numa função que era a função que hoje em dia é extinta na Petrobras, que era a função de computador. O que era computador? Era a função de um técnico. Precisava ser, o pré-requisito era técnico em eletrônica, para que a gente fizesse contatos com as equipes sísmicas, e em alguns momentos nós trabalhávamos na sede em Manaus, outros momentos na equipe sísmica, coletando informações, dados provenientes do campo, vindos do campo, e esses dados, depois de coletados, nós enviávamos para a área de geologia para ser feitos os estudos. E hoje, como é que você veio parar aqui em Urucu? Tá. O primeiro período que eu trabalhei aqui no Urucu foi em 1991. Vim a convite do gerente geral para trabalhar na coordenação no Coban, e trabalhei um ano aqui. Em seguida eu fui para Belém, transferido juntamente com os outros funcionários de Manaus. Continuei na parte de exploração em Belém. E posteriormente, em 97, eu recebi um convite. Já tinha recebido outros convites para voltar para Manaus, sou de Manaus, já tinha recebido outros convites, só que esse convite que eu recebi na época foi um convite muito bom para mim, profissionalmente, não só porque eu sou de Manaus, mas profissionalmente eu vi um horizonte muito grande para mim, vindo para trabalhar no Urucu, e da maneira que eu fui convidado, para a função que eu vim convidado, que eu fui convidado para trabalhar na área da prefeitura aqui no Urucu. Então eu vi que era um horizonte muito bom, profissionalmente, uma perspectiva muito boa, e aceitei o convite. E vim para Urucu trabalhar aqui na prefeitura, no GSA, Grupo de Serviço e Apoio. Trabalhei juntamente com outros colegas um detalhe muito importante que fica na minha memória até hoje, que logo que nós chegamos aqui, o grupo que veio eu, Dantas e mais 2 pessoas para cá, nós participamos praticamente de todo o processo de pré-certificação e certificação de ISO 14000 e BS 8800. Então, foi um trabalho muito árduo, um trabalho que foi muito valorizado pelo grupo, nosso grupo também, e que engrandeceu muito e fez com que nós crescêssemos muito profissionalmente. Posteriormente, trabalhei e fiquei aqui até aproximadamente 99 mais ou menos, 99, 2000, foi quando eu tive a oportunidade de pleitear um retorno para Manaus, até em função de dar prosseguimento ao curso de Engenharia Ambiental
que era meu pensamento concluir. E como é que é viver aqui, Miguel, com a natureza, na selva? Olha, é interessante. É interessante porque você começa você já tem uma certa noção, principalmente quase todo funcionário da Petrobras hoje já tem uma certa noção, um certo conhecimento do que é meio ambiente, tá? E principalmente aqui na selva, aqui na área da região amazônica, na área de Urucu, a gente inicia-se todo esse processo na hora do sobrevoo. A hora que você está chegando aqui, que você começa a ver essa selva, e dentro dessa selva você vê uma unidade como essa da Petrobras, você já começa a ver que isso aqui não é igual a outra parte do país, é diferente. E a partir do momento que você chega aqui, que você começa os contatos com os animais, você começa o contato com a flora, com a fauna, principalmente na minha área, que eu entrei aqui, onde eu tinha um contato muito grande, tá, com a fauna e flora. Você começa a ver os animais passando à tua frente, você começa a ver o crescimento desde o princípio, desde o início da adubação do solo, desde o início onde você utiliza semente, tá? Então você começa a ver o início, o crescimento e o fruto que é dado depois, tanto da parte de flora quanto da fauna, que você vê animais aqui, onças, cobras, e você começa a ter um contato muito estreito com a natureza. Miguel, desde que você entrou na Petrobras, qual foi o fato que mais te marcou na trajetória, ou algum caso que você acha interessante deixar registrado? Bem, como eu citei anteriormente, o fato que mais me marcou até hoje na empresa, até em função da experiência adquirida, tá? Não só a experiência profissional, mas como experiência de vida, foi o nosso trabalho aqui na base de operação de Coelho de Moura, o trabalho para certificação de ISO 14000 e IBS 8800. Foi um trabalho muito forte, um trabalho que nos deu frutos, que nos rendeu frutos, tanto frutos profissionais quanto pessoais. Aqui nós formamos um grupo que até hoje permanece um grupo muito unido, uma família, entendeu? E isso vale mais do que qualquer coisa. A hora que você aprende e você começa a ver que os colegas de trabalho não são só colegas, é uma família unida que em prol de um objetivo se une e vive numa harmonia, como aqui no Urucu é uma harmonia. Obrigada, Miguel. Obrigado a você.